Você procura por bem-estar? O que mais você procura em sua vida? Qual a sua verdadeira busca? Vamos falar sobre bem-estar e a verdadeira busca. Eu sou Fabiana Hatt, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui para tomar café com Freud e Lacan, falar sobre psicanálise, os conceitos da psicanálise associados ao cotidiano e à vida como ela é. Se você é novo no canal, inscreva-se para que mais pessoas possam ter acesso ao debate. Então, assim, muitos falam aí sobre o bem-estar. Lacan discute isso no seminário 7. Ele fala sobre a ética da psicanálise. E ele faz uma discussão muito profunda sobre a moral kantiana e Marquês de Sade. Então, vamos pensar em 4 pontos para entender melhor isso, porque ele questiona o bem-estar que está sendo discutido na sociedade. Então, o primeiro ponto é Kant. E Kant acredita num bem-estar universal. E sim, a psicanálise concorda no sentido de todos os direitos humanos, escola, educação, saúde biológica e mesmo leis de trânsito, condomínio, tudo o que essa questão assim de que é bom para um é bom para todos no sentido de leis e regras. Entretanto, na saúde mental, olha só, assim, eu tenho uma experiência. Numa casa de crianças com câncer que eu fiz estágio, eu lembro muito bem que existia uma criança muito, muito debilitada e chegou uma voluntária, deu papel para todas as crianças, lápis, vamos desenhar. E a criança falou assim: eu quero que me passe lição de matemática. E a voluntária ficou muito espantada e falou: não, você não precisa disso, vamos brincar, vamos pintar. E ela falou: eu quero lição de matemática. Então, chegamos aqui no segundo ponto, que é a questão do desejo, é um ponto seríssimo da psicanálise, e que é a discussão do singular do sujeito. E aí bate com esse confronto do que é bom para um, é bom para todos, porque neste ponto em que cada um é cada um gosta de uma coisa, tem um interesse, um esporte, um jeito de ser, nem sempre o que é bom para um é bom para todos. E essa é a lógica, assim, o quanto, muitas vezes na saúde mental, a pessoa fica realmente adoecida se ela fizer o que todos fazem, o que vai na massa, é exatamente a singularidade. Temos aqui, onde eu estava lendo a biografia do François Truffaut, que é um cineasta, né? Foi um cineasta, e ele falava que estava deprimido e foi para uma clínica de reabilitação. E o que aconteceu na clínica? Ele falou que teve terapia do sono, do descanso, massagem, e que ele saiu de lá mais deprimido. Por quê? Porque a lógica do inconsciente, do emocional, é uma lógica reversa. Para o ser humano melhorar, mais do que descansar, lógico que a gente precisa de férias, todo ser humano precisa de férias, e isso ajuda a gente a descansar, a ter uma vida mais saudável. Entretanto, o ponto do trabalho, a gente trabalhar os nossos pensamentos, sentimentos, é que faz a gente sair e a gente pensar. A questão é do singular. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Quem estiver gostando, por favor, dê o seu like para que atinja mais pessoas o vídeo. É a lógica de Marquês de Sade. E essa lógica de Marquês de Sade, ela muda a estrutura como Lacan vê, passa a ver o ser humano, passa a ter a ética da psicanálise, porque de uma forma geral, a ética da sociedade é a do bem comum, é a do bem-estar, é de que todos tenham acesso a tudo e precisa continuar assim. Entretanto, a ética da saúde mental é a ética do sujeito singular, e é nisso que os contos eróticos ali de Marquês de Sade, ele traz essa interrogação do quanto o ser humano consegue ou não sair de uma situação que o está amordaçando, ao quanto ele não tem uma satisfação em coisas que não necessariamente
ele assume, ele consegue falar, mas que ali tem algo do desejo. Então, o quanto o desejo e essa nem sempre ele vai por um lado universal. Para mim, um exemplo muito forte, assim, muitos, principalmente brasileiros, né, eles falam o quanto adorariam passar o domingo num churrasco tomando chopp, sendo que eu gosto de ler, estudar e mesmo escrever, gosto uma vez, outra sim, e poder ter o direito a isso também é bacana. A questão é que seria uma imposição, para mim seria muito ruim se eu precisasse, um martírio, se eu precisasse passar todo domingo dessa forma, entende? Então, é essa a ideia, e eu já vi, assim, participando ali, fui convidada para lives e tal, e vendo ali alguns terapeutas que estavam antes ainda desse sentido, antes de Freud e antes de Lacan, que eu já vi gente falando assim, não é assim, faça isso, por que você não faz isso? Se você fizer tudo direitinho, você vai se dar bem, você vai conseguir aquilo, por que não me obedece, entre aspas, né? Como se fosse uma educação. E essa é a crítica de Freud, de Lacan, que a saúde mental, o sujeito individual, ele é único, não existem dois iguais, e como cada um viveu num lar, no estilo de vida. Então, assim, eu tinha muito na minha família essa lógica de, assim, não faça para o outro que você não quer que faça para você. No cotidiano, pode ser que eu respeite isso. No mundo do atendimento, eu acho muito impressionante o quanto eu interrogo e falo, me posiciono de forma que eu não gostaria que fizessem comigo no consultório, mas eu sinto dos pacientes, depois analisantes, o quanto faz efeito, o quanto eles gostam, o quanto eles até me agradecem. Então, essa inversão, não é? Exemplo, para mim eu acho muito forte, assim, porque eu tenho os meus compromissos anotados, por exemplo, e não gosto de ninguém me perguntando se eu vou fazer, se não vou, quando vou e tal. E, por exemplo, muitos aqui falam assim, mas você não pode me avisar, você não pode me lembrar, me falar, não é? Então, o que para mim seria me lembrar, me falar da sessão e tal, o que para mim seria uma chatice ficar recebendo um comunicado do horário da sessão, para outros assim, eles até agradecem, ficam felizes se isso acontece, entende? Então, essa é a lógica ali do emocional. E Lacan, ele nomeia, então chegamos no quarto ponto, não é? Que ele nomeia como a ética do bem dizer. Que assim, a psicanálise ela não caminha por um bem-estar, porque muitas vezes a pessoa pode estar na piscina tomando sorvete, cerveja, o que for e tal, assim, né? Aquele bem-estar, mas não necessariamente ela está fazendo algo do seu desejo, e o algo do seu desejo ele nomeou, né, Lacan nomeou assim, da ética do bem dizer, e o quanto se, não é, a menininha da matemática estava falando um bem dizer para ela, no sentido assim de eu desejo pensar em matemática, raciocinar em matemática, que para mim também é uma loucura, mas que ela era da ordem do desejo dela, então o quanto é singular, e que muitas vezes a ordem do desejo, para a gente ter realizações, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se debruçar naquilo, a gente tem que fazer uma força-tarefa que não necessariamente é do bem-estar, mas que a gente vai chegar lá na frente com muito mais realização. Então, essa inversão. Sigam, comentem, deixem outras ideias de tópicos para a gente poder falar aqui no canal. Muito obrigada.